Vamos lá. Eu quero ler aqui Lucas 12, do 16 ao 20, que fala assim: E lhes propôs uma parábola. As terras de certo homem rico produziram com abundância, e ele começou a pensar consigo mesmo: Que farei agora? Pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita. Então lhe veio à mente: Já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: Tens grande quantidade de bens, depositados para muitos anos. Agora tranquiliza-te, come, bebe e diverte-te. Contudo, Deus lhe afirmou: Tolo, essa mesma noite arrebatarei a tua alma e todos os bens que tens entesourado. Para quem ficarão? Amém. Deus amado, eu te peço que essa palavra trate o meu coração, antes de mais nada, porque a tua palavra trata primeiro com o pregador. Então, trata o meu coração, Senhor, antes de tudo, para depois tratar juntamente com a tua igreja e com quem um dia tiver acesso a essa palavra, Senhor. Cerca, Senhor, todas as casas com muralhas de fogo. Coloca anjos com espadas banhadas em volta desses locais. Cubra-nos com teu sangue, Senhor. Abra nossos olhos e ouvidos espirituais, para que nós possamos entender o que tu queres de nós esta noite. Que não seja eu, mas que seja o Senhor a falar aos nossos corações. É que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Se eu parar um pouquinho, é porque eu estou admitindo alguém, irmãos. Aqui nessa parábola, irmãos, Jesus fala dos celeiros. Mas essa questão dos celeiros eu levo para todas as áreas da nossa vida física e da nossa vida espiritual. Quando achamos que não precisamos mais dar a devida atenção ao nosso cônjuge, por exemplo, Deus fala para nós, tolo, porque o dia a dia de um casal é cheio de nuances, né? E que se não percebemos essas nuances, a gente pode colocar a perder a vida a dois. Falando da parte masculina, porque quando você namora, você sempre, ou pelo menos deveria ser assim, né? Você sempre leva um mimo, né, para sua namorada. E aí, depois que casa, o cara chega à conclusão de que o mimo é ele. E que ela já possui uma joia, possui um tesouro. Ela não precisa de mais nada. E aí eu digo, né, que o homem que, pleno século XXI, né, ele acha que a sua obrigação é pagar as contas e deixar a despensa cheia, ele está enganado. Porque sim, a mulher sabe dificular, mas ela vai fazer isso em um lar onde tem um homem que puxa para si a responsabilidade do dia a dia da casa. Vamos ao meu exemplo com a Sandra. Desde que a gente começou a namorar, ela sempre ganhou mais do que eu. Mas em alguns momentos chaves, eu tomei para mim algumas soluções, algumas decisões muito importantes. E a mais importante foi quando eu decidi sair do emprego para cuidar dos meninos. Foi mais ou menos em outubro, novembro. Aí, quando a gente estava assim na casa da minha sogra em dezembro, eu olhava assim em volta, eu via algumas conversas assim, alguns grupos conversando. E aí, quando eu chegava perto, ficava aquele silêncio, né? Aquele silêncio ensurdecedor. E olhando para o outro lado, né? Hoje em dia eu vejo pais, avós, tios, primos que levam, né, as crianças no serviço público de atendimento mental. Mas há 15 anos atrás, eu era uma mosca branca. O pessoal achava que eu era gerente, que eu era advogado, que eu era funcionário, que eu era tudo, menos pai. Graças a Deus que isso mudou. E aí eu me lembro de uma vez que eu estava lavando louça, acho que aqui na minha mãe. Aí eu estava triste, né? Eu estava chateado. Aí eu estava perguntando para Deus o porquê que eu tinha que ficar em casa, lavando, cozinhando, levando os meninos para lá e para cá, enquanto a Sandra trabalhava e não o contrário. E aí eu ouvi claramente Deus me falando, e foi a única vez que eu ouvi claramente, porque cabe ao homem a parte mais difícil.
Então, eu entendi que o problema não era lavar, passar e cozinhar, que são coisas que eu gosto de fazer, mas era pegar esses dois seres humaninhos, com autismo e com hiperatividade, e transformá-los em pessoas sociáveis. E aí, em Deus, eu creio que eu e a Sandra, cada um no seu quadrado, nós fizemos bem o nosso trabalho. Quando nós estamos confortáveis no nosso serviço, Deus nos chama de tolo. Sempre que nos acomodamos, nós perdemos a oportunidade de crescer, tanto profissionalmente quanto como pessoa. Tem um ditado que fala assim no mundo corporativo: não faça seu chefe perceber que você não faz falta. Às vezes, a gente reclama que a gente está no mesmo lugar e que não é valorizado. Mas qual é o esforço em melhorar o nosso serviço? Eu sempre comento que, com o salário de presidente de empresa, sempre vem a responsabilidade de presidente de empresa. Deixa eu pegar um exemplo na Bíblia. 2 Reis 5, do 1 ao 3. Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era homem notável diante do seu senhor e honorável, porque por seu intermédio o senhor havia concedido libertação à Síria. Ele também era um homem poderoso e valente, porém era leproso. E os sírios haviam saído em companhias e havia trazido cativa da terra de Israel uma criada pequena, e ela servia a esposa de Naamã. E ela disse à sua senhora: tomara que meu senhor estivesse com o profeta que está em Samaria, porque ele o restauraria da sua lepra. Veja bem, irmãos, a menina ela não tem o nome dela citado na Bíblia, mas a sua atitude ela foi eternizada. E mais, ela poderia ficar pianinha, não comentar nada, né? Porque afinal, além dela ter menos de 12 anos e 6 meses, que é a idade em geral que as meninas hebreias passam a ser mulheres, né? Porque vem as regras, né? Ela estava separada dos pais, ela estava como escrava. Provavelmente ela não ia sair dessa condição de escrava. Mas isso não fez com que ela não tivesse compaixão do seu algoz. Ela teve compaixão do seu senhor, como ela mesma chamava. Vamos ao exemplo de Moisés. Ele passou pelo que passou, gente, por permissão de Deus. Eu sempre digo que tudo que acontece na minha vida e na sua vida, ou é vontade ou é permissão de Deus. Não tem nada que escapa dessas duas, não existe uma terceira opção. Ele não poderia ter desistido de crer em Deus após o mordomo ter se esquecido dele? Será que quando o mordomo esqueceu dele, ele olhou para trás, ele deve ter lembrado do dia que foi vendido, do dia que foi comprado, do que ele conquistou lá na casa do seu senhor, que eu esqueci o nome dele agora, da esposa dele, da falsa acusação. E aí ele consegue o que o mordomo seja salvo. Será que se ele não podia ter olhado para trás e podia ter falado, eu vou esquecer desse Deus? Depois que ele virou governador, ele não podia fazer os irmãos dele pagarem por tudo que ele sofreu nesses anos? Poucos de nós, na posição dele, e passando pelo que ele passou, fariam o que ele fez com os irmãos. Mas ele tinha um negócio chamado, que depois, né, passou a ser chamado de síndrome de Poliana. Né? Síndrome de Poliana é assim: é uma tendência da pessoa sempre olhar, né, ver coisas agradáveis, mais coisas agradáveis do que desagradáveis. Né? Esse é um termo usado na psicologia, né, para descrever uma tendência excessivamente irrealista, de enxergar apenas o lado positivo das situações, né, ver o copo sempre cheio, mesmo em contexto negativo. Ai, mas eu caí. Ah, eu tropecei e caí. Não, você tropeçou e caiu, mas pelo menos você está 1 metro à frente do que você estava. Então, o versículo que mostra a atitude de José
Está em Gênesis, a partir 45, a partir do versículo 1. Então José não pôde se conter diante de todos os que estavam com ele. E ele clamou: Fazei sair todo homem diante de mim. E não havia homem algum com ele, enquanto José se deu a conhecer a seus irmãos. E ele chorou em voz alta. E os egípcios e a casa de Faraó ouviu. E José disse a seus irmãos: Eu sou José. Acaso ainda vive meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam conturbados com a sua presença. E José disse a seus irmãos: Aproximai-vos de mim, rogo-vos. E eles se aproximaram, e ele disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes ao Egito. E agora, pois, não vos entristeçais, nem vos ireis convosco mesmos, por tendes-me vendido para cá. Pois Deus me enviou adiante de vós para preservar a vida. Por esses 2 anos a fome esteve na terra, e ainda há 5 anos nos quais não haverá cultivo nem colheita. E Deus me enviou adiante de vós para preservar a vós uma posteridade na terra, e para salvar as vossas vidas com grande livramento. Então agora, não fostes vós que me enviastes aqui, mas Deus. E ele me fez pai de Faraó, e o Senhor sobre toda a sua casa, e o governador de toda a terra do Egito. Apressai-vos, e subi a meu pai e dize-lhe: Assim diz teu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Desce até mim, e não te demores, e tu habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu e teus filhos, e os filhos de teus filhos, e teus rebanhos, e teu gado, e tudo o que tens. E ali eu te sustentarei, pois ainda há 5 anos de fome, para que tu e tua casa, e tudo o que tens, não vades à pobreza. José, ele não se permitiu ficar mal, nem rancoroso, nem vingativo. Sabem por quê? Porque ele acreditava que os sonhos que Deus deu para ele iriam se cumprir. E a parte dele, como é a nossa parte hoje em dia, é apenas se manter firme no caminho, que mais cedo ou mais tarde, no caso dele, bem mais tarde, a vitória viria. Quando nós acreditamos que nós já ensinamos tudo aos nossos filhos, irmãos, mesmo eles já estando casados, mesmo eles estando adultos, Deus nos chama de tolo. Davi, apesar do pai problemático que ele foi, a família de Davi não é exemplo para ninguém. Davi, enquanto pai, não é exemplo para ninguém. Ele foi super problemático, mas ele conseguiu, com um dos filhos, que foi Salomão, manter um descendente no trono. E se ele não conseguisse, a gente já está numa saia justa, porque Deus prometeu a ele que nunca faltaria descendente dele no trono de Israel. E por isso que Jesus era descendente de Davi. Por isso que as pessoas falavam, Jesus, filho de Davi. Quem falava isso tinha conhecimento dessa promessa de Deus. Em 1 Reis, a partir do versículo 1, eu leio o seguinte: Ora, aproximavam-se os dias da morte de Davi, e ele encarregou a Salomão, seu filho, dizendo: Eu vou pelo caminho de toda a terra. Sê tu forte, portanto, mostra-te um homem, e guarda o encargo do Senhor teu Deus, para caminhar nos caminhos, para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que possa prosperar em tudo que fazes, e para onde quer que te voltes, para que o Senhor possa continuar a sua palavra que falou a teu respeito, dizendo: se os teus filhos atentarem ao seu caminho, para caminharem diante de mim em verdade, com todo o seu coração e com toda a sua alma, não te faltará, disse ele, um homem no trono de Israel.
Quando a gente acha que está orando o suficiente, Deus nos chama de tolo. Daniel orava 3 vezes ao dia. E quando ele foi, por lei, proibido de orar, com a possibilidade de condenação de pena de morte para aquele que desobedecesse, o que ele fez? Foi lá e orou. Lutero falava que se orasse menos de 3 horas por dia, Satanás tinha ganho para ele daquele dia. Não é fácil, gente, não é nada fácil, irmãos. Em Êxodo 17, a partir do capítulo 8, fala assim: E veio Amaleque e lutou com Israel em Refidim. E Moisés disse a Josué: Escolhe para nós homens e vai à luta luta contra Amaleque. Amanhã estarei no cume do outeiro, com o cajado de Deus na minha mão. Então Josué fez como Moisés lhe dissera e lutou contra Amaleque. E Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E aconteceu que, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. E quando ele abaixava a sua mão, Amaleque prevalecia. Mas as mãos de Moisés estavam pesadas. E tomaram uma pedra e a colocaram debaixo dele. E ele assentou-se nela. E Arão e Ur apoiaram suas mãos, um de um lado e o outro do outro lado. E as suas mãos ficaram firmes até que o sol se pôs. E Josué derrotou Amaleque e o seu povo ao fio da espada. E o Senhor disse a Moisés: Escreve isso por memorial em um livro e repita-o nos ouvidos de Josué, porquanto eu eliminarei totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Josué ele só ganhou a batalha porque Arão e Ur sustentaram as mãos de Moisés. Ou seja, nós estamos aqui hoje, simbolicamente, um erguendo a mão do outro. Ou seja, cada um de nós é um Arão ou é um Ur do outro. Então, hoje, agora, nós vamos abrir os nossos microfones. Nós vamos ter um período de oração. E esse período de oração vai nos fazer que as nossas mãos permaneçam erguidas. Por quê? Vão ter pessoas simbolicamente segurando a nossa mão e mantendo a nossa mão erguida, para que a nossa oração possa prevalecer. Amém? Quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus